De acordo com Peter Singer, em seu livro Ética Prática, ele cita 4 visões da ética contemporânea. A primeira é que a ética não é uma moral sexual, ou seja, ela não pode ser vista como uma série de regras e proibições relativas ao sexo. Segundo um estudo da Universidade Federal de Pernambuco, nas palavras de Singer, algumas pessoas pensam que a moralidade está fora de moda. Veem-na como um sistema de irritantes proibições puritanas, cuja função básica seria a de impedir que as pessoas se divirtam. Os moralistas tradicionais se colocam como defensores desse tipo de moralidade, mas, na verdade, o que fazem é defender um código específico de moralidade. Quando um jornal traz uma estampada, uma manchete, nesses termos, bispo ataca a decadência dos padrões morais, nossa expectativa é que ela esteja se referindo à promiscuidade, homossexualidade, pornografia e coisas do gênero, e não às quantias irrisórias que destinamos à ajuda internacional às nações pobres, nem à nossa irresponsável indiferença para com o meio ambiente de nosso planeta. Na segunda, Singer afirma que a ética não pode ser considerada um sistema teórico e que a prática é fundamental. A ética só faz sentido como orientação da prática de cada um. Na terceira, diz que a ideia de que a ética só faz sentido no contexto religioso, que é equivocada. Ao contrário, afirma que a ética é uma prática reflexiva da vida do cotidiano. Quarto, a ética só faz sentido porque vivemos no coletivo, com as ações de uns interferindo nas ações dos outros, e que o sentido da ética hoje é de incentivar a discussão profunda e ampla dos termos sociais. De acordo com os estudos de Sócrates e as reflexões dos filósofos sobre a vida humana, era vista em escolas filosóficas a ética como uma forma de arte de viver, uma reflexão constante sobre a vida e um trabalho permanente de cada um sobre sua própria vida, sendo vistas como filosofias menores, por não criar teorias mais elaboradas. Então, a filosofia de vida é a concepção sobre a vida que um indivíduo adquire através da própria vida, aprendidas por experiência própria ou por influência das nossas relações com a sociedade em que vive, refletindo em nossas atitudes, em nosso ponto de vista e senso crítico. Assim, as escolas filosóficas desenvolveram uma espécie de arte específica, que produziu 3 imagens de filósofos. O filósofo como ser das profundidades, imagem representadas pelos filósofos naturalistas, que buscavam nas profundezas da natureza e seus fundamentos e princípios. O filósofo como ser das alturas, a exemplo de Platão, que procurava a saída da caverna e a busca da contemplação das ideias. O filósofo como ser das superfícies, imagem expressa pelos cínicos e pelos estoicos, que não buscavam nem a raiz das coisas e nem a abstração das ideias, mas pensavam sobre a vida cotidiana, procurando um modo de viver melhor. Inicialmente, as informações dadas pelo autor do livro e os da internet têm a mesma ideia, em que eles atribuem que a vida é como a arte, ou seja, o modo de viver para o cínico representava uma forma virtuosa na expressão do humor, e que, de certa forma, ela possui uma filosófica de prática cotidiana, assim como Sócrates, que preferia filosofar, dialogando e refletindo com as pessoas em praça pública, e que foi Diógenes de Sinopse, discípulo de Antítenes, teria influenciado a filosofia dos cínicos a ganhar popularidade e também expressão na sociedade. E na internet, ele fixa a ideia de que temos o cinismo,
que vem da origem do significado da filosofia do cão, que está relacionado ao apelido de Antitênis, que também era de Diógenes, que era o cão que tinha um sentido pejorativo, pois o cachorro ele representava uma forma de animal de vergonha. E outra coisa é que Sócrates ele usava a ironia, já que os cínicos usavam o humor, em que seu pensamento e sua filosofia eram expressas na forma de anedotos e piadas. Já no livro, ele vai fixar a ideia de que Diógenes ele representava e apresentava uma espécie de intervenção direta contra os costumes instituídos, ou seja, era uma crítica das ideias impostas pela sociedade. Os cínicos usavam a arte da superfície, de modo que expressassem humor. Eles não escreviam nada, mas faziam sua filosofia uma prática de cotidiano. Por exemplo, Sócrates, que filosofava nas praças. A filosofia de Diógenes ficou conhecida como filosofia do cão, pois, devido ao seu modo de viver, ele vivia dentro de um tonel e acumulava muito material inútil, lixo, tudo que ele achava. Segundo o site Infescola, o filósofo Diógenes viveu no ano de 413 a 323 a.C., aluno de Antístenes, que era discípulo de Sócrates. Seguia uma linha de pensamento naturalista, se destacou tornando-se símbolo do cinismo. Os cínicos pregavam desapego aos bens materiais, contestavam o matrimônio e a convivência em sociedade, e ainda assim se declaravam cidadãos do mundo. Diógenes buscava um homem que tivesse encontrado sua verdadeira natureza, que vivesse conforme ela e que fosse feliz. Assim como Sócrates e Antístenes, ele não escrevia nada, pois dizia que falar era uma virtude sem ensaio. Em 1975, a psiquiatria nomeou um transtorno psiquiátrico como Síndrome de Diógenes, que caracterizava pelo acúmulo de materiais, de lixos e objetos inúteis. O livro ele entra em concordância com o site, pois acaba revelando dados comprovados sobre o tempo de vida de Diógenes e sua característica da filosofia, que era tudo na base do humor. O cinismo foi uma escola filosófica criada por Aristóteles, seguidor de Sócrates, aproximadamente no ano de 400 a.C., mas seu nome de maior destaque foi Diógenes de Sinope. Esses filósofos menosprezavam os impactos sociais, defendiam o desprendimento de bens materiais e a resistência às nômades que levavam. A origem da expressão cinismo é duvidosa. Alguns acreditam que trata-se do ginásio Sinosarge, onde Aristóteles teria edificado sua escola. Outros afirmam que provém da palavra grega quinopos, que significa cachorro, que faz alusão a este animal, já que é o símbolo dessa filosofia, já que o filósofo Diógenes analisava muito bem a vivência desses tipos de animais e acabou por reparar que esses animais desenvolviam um tipo de empatia, porque os seres humanos tinham a tendência a não se importar com os outros na época. Sócrates fazia muitas críticas aos exageros da grande quantidade de materiais que a humanidade tinha, que realmente isso fosse necessário para ter uma felicidade, onde ele dizia que a felicidade era realmente algo que provinha da essência, que vinha da alma mesmo. Para Aristóteles, ele dizia que não havia necessidade de ter discípulos. Já para Diógenes, ele dizia que era necessário, já que como eles não possuíam escrita ou qualquer tipo de bem para deixar gravado seus ensinamentos, eles teriam que ter discípulos, porque assim eles teriam uma forma de preservar a sua filosofia, passando como a filosofia de pai para filho, de geração para geração. Diógenes, ele tem uma famosa frase, no choro de outro, que reconheço a alma de um amigo. Esse filósofo ele resolveu muito a questão da empatia, ele resolveu muito a questão da simplicidade e ele também foi servir de inspiração para um seriado chamado Chaves, já que o filósofo ele possui as mesmas características do personagem. Pobre, vive no barril e só consegue encontrar felicidade na simplicidade nos momentos mais simples.